Ai, ai. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Peguei aqui uma xícara de café. Hoje eu acordei mais tranquilo. Decidi fazer um vídeo mais de entretenimento. Reagir aqui a alguns vídeos de pseudo-economistas, ou até mesmo economistas do TikTok, porque a gente encontra muita coisa boa, muita coisa meio duvidosa e tudo mais. E, bom, sente-se aí, pegue sua comida, vai almoçar, vai jantar ou tomar seu café da tarde. Que hoje o vídeo é mais entretenimento aqui. A gente vai dar risada, vai falar de economia ou tudo mais. Começando aqui com esse vídeo, a economia brasileira está gigante. Lançou alguns dias atrás, então vamos ver sobre essa economia do Brasil. O Brasil é a economia do futuro. A gente nunca esteve tão bem posicionado perante o cenário econômico global. A Ibovespa batendo 200 mil pontos, o dólar a menos de R$ 5 e os investimentos externos no Brasil batendo 68 bilhões somente nos 4 meses de 2026. De comparação, o cenário em 2025 foi de um fechamento de pouco mais de 20 bilhões. Tá sendo até engraçado. A premissa aqui é um pouco interessante, né? A economia brasileira está gigante. Vamos entender, ela falou aí já de um superávit aí de 65 bilhões. Provavelmente ela deve ter se referido a isso aqui, ó, né? 65 bilhões de capital estrangeiro entraram desde o início de 2026. Então o que ela falou é verdade, né? Entrou muito dinheiro no Brasil neste ano. Só que a causa, quando a gente vai falar de economia, a gente tem os dados econômicos, que são muito bem mostrados, que a gente tem, mas como economista a gente deve analisar as causas, se isso é bom, ruim, ou na verdade nem isso tanto, os méritos, mas sim, o que está acontecendo, o que isso ocasiona, as consequências boas e ruins, entendeu? Então, de fato, está entrando muito capital estrangeiro. A minha dúvida, que eu duvido um pouco, é que talvez a causa disso não seja tão legal assim, principalmente por conta do carry trade. Caso não saiba, carry trade é quando algum estrangeiro pega, se endivida numa moeda com juros baixos, investe em outro país com juros altos, que é o caso do Brasil. Os estrangeiros se endividam em juros baixíssimos, até mesmo lá dos Estados Unidos, do Japão e tudo mais, pegam o dinheiro lá e colocam aqui no Brasil, que os juros é de 15% e o juros real chega, sei lá, 12, 11%, que é o segundo maior juros real do mundo, acho que só perde para a Turquia. Então, esse crescimento, essa atração de capital estrangeiro é muito pela especulação, né? Mercado financeiro e tudo mais. O que não sei se necessariamente é tão bom assim, mas vamos continuar. Tá sendo até engraçado acompanhar nas últimas semanas os investidores de internet, os vendedores de curso que fizeram fortuna vendendo a ideia de virar latismo para a economia brasileira, de que o Brasil ia quebrar, que a gente ia virar Venezuela, agora fazendo manobra para não admitir o que o mundo inteiro já percebeu. O Brasil é a economia do futuro. Cara, assim, essa parte eu concordo da narrativa, né? Dos principalmente relacionados ao nicho de finanças, acabaram dramatizando até demais, assim, principalmente alguns anos atrás, que o Brasil ia virar uma Venezuela e tudo mais. E na prática, pelo mercado financeiro, você teve um dos melhores anos. Os últimos 2 anos aí, quem é do mercado financeiro ganhou muito dinheiro, né? Foi juros altos, foi bolsa subindo. Então, de fato, nesta narrativa dos influenciadores, aqueles que realmente colocam medo nas pessoas, dramatizam tudo, falam que o Brasil vai quebrar só para atrair atenção, eu concordo. Não faz o menor sentido e, de fato, foi um ótimo ano para ganhar dinheiro. Até hoje é, né? Tem um cliente lá que eu estou investindo para ele, principalmente em renda fixa, estamos começando, e já está rendendo muito bem a carteira dele, já dando 2% em um mês e meio e tudo mais, que dá um retorno ótimo, entendeu? Então essa narrativa eu concordo de fato com ela. Especialista em economia e hoje a gente vai falar de economia Brasil. Quem sou eu, mais um dos maiores. O Brasil é a economia do futuro. Meu nome é Isadora, socióloga, especialista em economia e hoje a gente vai falar de economia. Socióloga, beleza. Especialista em economia, o que significa, né? Eu tenho medo disso, né? Se for realmente um mestrado, alguma especialização, tudo bem, mas não sei. Muito vago esse especialista. Economia Brasil. Quem tá afirmando isso não sou eu, mas um dos maiores bancos de investimento global, inclusive americano. The Bank of America soltou um relatório essa semana falando que o Brasil é o queridinho internacional. A gente está sendo indiretamente beneficiado pela guerra do Irã, mas também por um movimento de nova reconfiguração da ordem econômica global, onde o mundo inteiro está passando por um processo de desdolarização. O Brasil Isso está acontecendo. O dólar, como podem ver, se vocês querem ver se o dólar está forte ou fraco, vocês não olham a cotação de dólar real, porque vocês podem estar enviesados. O dólar desvalorizar uma coisa e o real valorizar é outra. Você pegar o câmbio não significa muita coisa. Mas tem um gráfico, que é um indicador interessante, chama DXY, que mede o valor do dólar perante a várias moedas do mundo, as principais, e faz um índice aqui. Aí sim a gente consegue ter uma mensuração melhor se o dólar está valorizando ou desvalorizando perante o mundo. E desde que Trump assumiu, que
que é um plano dele de desvalorizar o dólar. Como podem ver, antes o índice estava em 109 mil pontos aqui e agora está em 98 mil pontos. Então a gente vê uma desvalorização de 12% praticamente. Por isso que a gente vê o dólar voltando a 4,95, principalmente no último ano. Essa queda aqui é o que o Trump vem fazendo. Junto a isso, que eu falei lá atrás, vem a grande quantidade de capital estrangeiro por conta da especulação. Então, quando entra mais dinheiro no Brasil, também a balança comercial fica favorável e o real se valoriza. Então, é tanto de um lado a desvalorização do dólar, tanto do outro a valorização do real, principalmente por conta desse carry trade e outras coisas também do tipo. É um potencial de commodities. A gente tem petróleo, a gente tem agro, a gente tem potencial de mercado para alimentar o mundo inteiro. A gente também tem espaço para desenvolvimento da nossa indústria, ou seja, investimento externo. E a gente está sendo extremamente beneficiado pelo dólar cada vez mais fraco. Os ativos brasileiros estão liderando nas últimas semanas. Cada vez beneficiado pelo dólar mais fraco? Acho que sim. As exportações perdem um pouco nesse quesito, mas acho que principalmente nós brasileiros que moramos aqui, porque muitas coisas que consumimos no dia a dia é de certa forma dolarizado. Tá em reais, é claro, mas o consumo básico, então, por exemplo, petróleo é dolarizado, commodities é dolarizado e tudo mais, então muitos alimentos, coisas do tipo, sofrem com isso. Só que veio a questão da guerra também, que causa um efeito inflacionário. A bolsa e o câmbio estão positivamente, o fluxo estrangeiro está sustentando a alta, os juros altos também criou oportunidade para o mercado e a indústria brasileira já está dando indícios de um potencial crescimento. O mercado já está começando a considerar a moeda brasileira como a mais segura do mundo. A verdade é que a economia... Sei não, é mais segura do mundo? Muito forte essa frase. Eu diria que tem uma grande atratividade financeira, mas moeda mais forte do mundo eu não vi isso não. E eu não consegui encontrar, pesquisei aqui, não encontrei nada, alguém falando algo do tipo. Sei lá, meio estranho isso, mas tá bom. A economia brasileira nunca esteve tão bem. E eu sei o peso dessa afirmação, mas ela precisa ser dita, porque o Brasil está num cenário de construção. A gente está se consolidando como uma potência econômica no horizonte a longo prazo. É difícil discutir economia aqui, porque como já dizia Maria da Conceição Tavares, o povo não come PIB. Eu concordo profundamente com isso. É difícil discutir PIB, indicadores como esse, no cenário onde a economia domiciliar está marcada por endividamento, alta inflacionária dos alimentos, uma má distribuição de renda, desigualdade. Então uma coisa não dialoga com a outra. Inclusive esse pode ser um tema para parte 2. O ponto aqui é que não dá para... De fato, eu não compadeço dessa visão, mas vamos supor que eu compadeça dessa visão que principalmente gente mais voltada à esquerda fala, né? Que indicadores macros não significam nada porque tem brasileiro passando fome, então o brasileiro não come PIB e tudo mais, o que adianta, né? Principalmente a Maria Conceição Tavares fala isso. Eu já fiz um vídeo sobre ela também teve várias falhas de economia, já, se não me engano, defendeu controle de preços e tudo mais, que a gente sabe que isso não funciona. Então tem, sim, erros, assim, muita gente endossa ela, principalmente gente da esquerda. Tem que parar de endossar as pessoas, analisar as ideias e tudo mais. Mas se a questão macroeconômica tá boa, na teoria, assim, mas a questão pessoal das famílias tá ruim, porque, veja bem, atualmente as famílias vivem recordes de endividamento. 80% das famílias estão endividadas. E isso só vem aumentando. Então as pessoas estão cada vez precisando pegar mais dívidas, crédito está caro por conta dos juros, o mercado ficando caro, você vai no mercado e você gasta R$100 e você vê o que ele comprou pão e ovo, basicamente, aí você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu com isso aqui? Então veja que tem uma desconexão, parece, da realidade. Alguns dados macro apontam supostamente algo positivo, mas os dados reais das famílias e tudo mais, algo negativo. Para ignorar que esses indicadores macroeconômicos são parte da segurança financeira do nosso país. Você gostando ou não, sendo capaz de admitir ou não, quem acompanha o mercado e entende de economia não tem político de estimação. Então a gente é capaz de reconhecer que existe mérito. Eu não tenho político de estimação, isso é uma coisa que eu defendo, assim. Se a pessoa que está lá eleito, sei lá, pouco me importa, o que eu vou tentar analisar, de fato, os dados e tudo mais, tentar ao máximo evitar, né, algum viés ou algo do tipo. Pode ser que a gente cometa, a gente não está livre disso, mas é bem importante a gente adotar o que a gente chama de um posicionamento honesto, né? Algo intelectualmente honesto. Como nesse vídeo mesmo. Tem coisas que eu concordei com ela, tem coisas que eu achei meio estranho, assim. Achei meio estranho as frases e fui atrás pesquisar. Mérito na condução econômica do governo Lula. Inclusive, meu tio avô, Leonel Brizola, tinha questões diretas com o PT, assim como eu tenho. Mas acima disso, eu tenho um pai. Já achei um pouco estranha essa frase. Assim como eu tenho ligação direta com o PT, sei não, hein? Mas tá bom.
Qualquer coisa que fortaleça a economia do nosso país é aquilo que me interessa apoiar. Inclusive, nos últimos 2 anos, o Brasil foi marcado por um cenário ali da guerra tarifária, das sanções que a gente sofreu com os Estados Unidos. Se não fossem os acordos diretos que a gente tem com a China, principalmente no setor das carnes, onde a gente teve um aumento de um pico de volume de vendas para a China de 38%, a gente seria extremamente prejudicado. A verdade é que o Brasil está mostrando, num cenário de instabilidade da economia global, que a gente é capaz de segurar a peteca sozinho. A economia tá tão boa, por que o brasileiro não é capaz de sentir isso? Ele não é capaz de enxergar isso? Será que esses índices econômicos também funcionam quando a gente fala da economia domiciliar? Existem muitas oportunidades e desafios na economia brasileira e a gente pode fazer uma série. Sei lá, algumas coisas eu concordo, outras discordo. Outra coisa, por exemplo, a projeção do PIB para 2026 aqui do Brasil está em 1,85%. Não é tão grande essa projeção como de uma potência ou algo do tipo, ou algo que está indo muito bem, entendeu? Então, por isso que eu tomo cuidado. Dados não significam... Dados, se você sabe um pouco de estatística ou tudo mais, você pode usar dados tanto a seu favor ou como contra, né? Se você não entende muito bem. Então, de certa forma, criar uma narrativa usando dados é bem fácil. Se quiser, eu posso criar uma narrativa usando dados que o Brasil vai quebrar amanhã. E se quiser, eu posso fazer uma narrativa usando outros dados que o Brasil vai decolar amanhã, entendeu? Isso é um problema que a gente vê hoje em dia. Por isso que eu tomo muito cuidado com narrativas, assim. Algumas coisas desse vídeo, de fato, mostrou os dados, como mostrei, mas eu tomaria cuidado. Eu não diria que o Brasil vai explodir, ou uma super economia. Na verdade, tem muitas coisas indo ruim, principalmente do lado das famílias, né? O que a gente sente no bolso não está indo bem. E como eu disse, alguns fatores macros de crescimento também não diria que a causa é boa. Principalmente isso que eu falei do mercado financeiro, é mais especulação financeira e tudo mais. Não estamos falando de investimentos reais e algo do tipo. Então, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Dados, eles mostram, beleza, o que está acontecendo. Não estou falando que é mentira ou não. Mas você tem que ir a fundo e analisar as causas, de fato, se isso é bom ou ruim. PIB crescer nem sempre é bom, PIB diminuir nem sempre é ruim. Tem várias questões que você deve analisar as causas. Próximo vídeo. Faz faculdade de quê? De economia, terceiro semestre. Particular ou pública? Particular. Quanto que tá a mensalidade hoje? 9 mil reais. Caraca, 9 mil reais, faculdade particular. Aí foi a vantagem de eu fazer pública, né? O gasto é zero, né? Só gasto de aluguel e tudo mais. Mas se for boa faculdade, se você pode pagar, vá em frente. Eu acho que quem tem condição de pagar, pague. Quem não tem condição, tente uma pública, faça o que você quiser, vá numa boa faculdade e pronto, acabou, sem frescura. E 9 mil reais pode parecer caro, mas se você quiser entrar para a escola da economia, o preço será mais barato que isso. Então, se você quer aprender economia, mas não quer pagar 9 mil reais, olha só que interessante. Aqui, plano mensal, 40 reais. Plano semestral fica mais barato, anual e vitalício. E aqui vamos ter módulos de economia igual na graduação. Então, inicialmente vou lançar o módulo de introdução do Menkel, depois micro do VAR e macro do Blanchard. Todos os livros e matérias que a gente vê na graduação. Claro que depois a gente vai avançar, então vai ter matemática, mercado financeiro, econometria, HPI e tudo mais, baseado assim no que a gente vê numa graduação. Então, para você que é aluno de graduação, ou você que quer aprender economia, mas não quer entrar numa faculdade, mas quer de fato aprender de verdade, não o que a gente tem no YouTube e tudo mais, recomendo entrar na lista de espera. Anota aí na sua agenda, dia 25, uma segunda-feira de maio, vou lançar as vagas, vou abrir a plataforma da Escola da Economia. Então entra aí no grupo do WhatsApp para a lista de espera que lá eu vou enviar o link, tá bom? Estágio? Ainda não, ainda não. Faço só empresa júnior, faço a CJE, mas ainda estágio não. Quantos períodos você precisa até se formar? Em 4 anos, né, 8 semestres. Você pretende No meu curso foi 4,5, curiosidade, agora mudou para 5 anos. Mas tem outros cursos que são 4 anos. na economia? Atualmente eu quero atuar como análise de crédito, principalmente, ou private equity. Qual que é a sua expectativa de salário para depois de você formar? Estagiário no mercado financeiro normalmente recebe de 3 mil, mais ou menos, com um bônus de até 10 vezes. Para depois. É verdade, os amigos que eu conheço que foram para o mercado financeiro, o estágio pagava muito bem, tipo 2 mil, 3 mil reais. E efetivar também sobe um pouco mais no mercado financeiro. Então você gosta de bancos e tudo mais, pode fazer economia, uma ADE, uma contabilidade, tira um certificado da Ambima aí e vai para o banco e tudo mais, você consegue ganhar relativamente bem, eu acredito, e crescendo, mas você tem que gostar de fazer isso e tudo mais. Eu não sou perfil de banco nem nada, sou mais perfil empreendedor e comunicador como estou fazendo aqui. Mas, se você tem esse perfil,
siga em frente. Aí pode ir normalmente quando você se forma de uns 6 mil inicialmente, 6, 7 mil inicialmente, e aí isso é o limite para quem trabalha no mercado financeiro. Por que você escolheu essa área? Cara, eu sempre, quando eu tava na escola, no ensino médio principalmente, eu tinha interesse em economia, e aí algumas pessoas da faculdade foram fazer uma palestra na minha escola e eu me interessei totalmente, comecei a procurar, comecei a ler muita matéria, a ler livro, e aí me interessei demais. Cara, engraçado, isso aí aconteceu muito, até aconteceu comigo. Meu interesse despertou no ensino médio, lá na pandemia, quando eu comecei a ver alguns vídeos do YouTube, apareceu alguns vídeos do Ideia Sai de Casa e tudo mais. Comprei alguns livros, principalmente alguns livros do Mises, as 6 lições, e me despertou o interesse. Eu achei bem legal essa área. Incrivelmente, muitos jovens, acho que gostam de economia e fazem economia hoje em dia por causa disso. Despertou o interesse, principalmente pelo lado macro e monetário, que é o que todo mundo pergunta, e vai fazer economia. Então eu acho isso bem legal. Próximo vídeo. Isso daqui é o básico de economia que você deveria ter aprendido na escola, na família, mas ninguém nunca te ensinou. Então, ó, já salva esse conteúdo aqui pra você não se esquecer. E a primeira coisa que você precisa saber, ó, é isso daqui. Taxa Selic, a nossa taxa básica de juros do país. E que ela não faz nada mais, nada menos do que dizer o quanto que o nosso dinheiro vale. Então, se tu tá sentindo, putz, as coisas estão muito caras, pra pegar o empréstimo tá difícil, tem a ver com isso. Só pra você... Essa é uma boa definição que a gente fala. A taxa Selic é o preço do dinheiro ao longo do tempo. Então, vamos supor, a taxa está 15%, quer dizer que a gente sabe que tem os juros de 15% em um ano estimado, mais ou menos assim, do dinheiro. Só que a taxa Selic mesmo, né, a over, ela é uma taxa diária, então vai estar lá 0 tantos por cento, que ela é calculada diariamente entre os empréstimos, entre bancos e tudo mais, entre os empréstimos do governo e das pessoas, e se fazer uma estimativa anual vai dar 15%, algo próximo a isso, não necessariamente isso, mas é isso. Pra vocês terem noção, a taxa Selic, a nossa taxa de juros, ela é um mecanismo para diminuir a inflação. Então, quando a gente tem uma inflação muito alta, o que o governo faz? Não, a gente vai aumentar essa taxa, ou seja, empréstimos vão ficar mais caros, menos empresas vão poder se financiar, a economia vai dar as pessoas vão gastar menos, e aí a gente consegue diminuir um pouco da inflação. E só para vocês terem noção, hoje a nossa taxa Selic ela está extremamente alta, 15% ao ano. É uma das maiores taxas que a gente já teve. Então vocês podem ver, ó, é uma medida para combater a inflação. Empréstimos hoje estão... A nossa taxa de juros do Brasil é muito alta. Segunda maior taxa de juros em termos reais do mundo, o que atrai muito rentismo e tudo mais. E esse é um mecanismo principalmente criado e adotado no novo consenso macro. Então é algo que eu diria que tem o quê? 40 anos e tudo mais, que essa característica dos países terem bancos centrais independentes e eles têm algumas ferramentas e a principal delas para questão monetária é a taxa de juros. É para controlar a inflação. Basicamente, o principal objetivo do Banco Central é inflação e desemprego. E tentar encontrar a melhor forma para esses dois indicadores estarem na melhor posição possível. Extremamente caros, mas em compensação, investimentos de renda fixa, ou seja, a gente emprestando o nosso dinheiro para o banco, ao contrário do empréstimo, né? Ao invés de a gente pegar emprestado, a gente empresta para eles, eles nos têm que nos pagar uma taxa, que no mínimo, a taxa Selic 15% ao ano. Então, para investir em renda fixa, fica muito. Não é exatamente 15%, é um pouco menos que isso. Na prática vai dar, sei lá, 14 e pouquinho. E tem também o imposto de renda. Então, não acho que você vai conseguir juros de 15%. Você vai conseguir, sei lá, 12, 11% se você investir bem. Interessante. E quando a gente começa a ter corte de taxas de juros, é exatamente o efeito contrário. Significa que a inflação começou a diminuir, os empréstimos vão ficar mais baratos, a gente vai ter mais investimentos em empresas, porque o crédito fica mais acessível, lógico, então vai ter mais empregos, economia óbvia. E quem decide qual que vai ser o valor dessa taxa é o Copom, que são os caras lá do Banco Central que se reúnem a cada 45 dias para decidir qual que vai ser o rumo dessa taxa de juros. Beleza, Ana, entendi, mas para mim agora o que eu faço com essa informação? Você sabendo que a gente tá com uma taxa Selic altíssima, de 15% ao ano, você vai pegar um empréstimo? Você vai agora realizar o sonho de pegar um financiamento para sua casa? Sabendo que você vai pagar 3 casas? Não vai, né? Vamos esperar? O que a gente pode fazer agora? A gente pode aplicar em investimentos de renda fixa para quem está começando agora. Então, em um CDB, que rende 100% do CDI, que é a taxa Selic. Ou também a gente pode aplicar aqui no Tesouro Selic, que é um investimento que a gente pode resgatar a qualquer momento, que nem a poupança, só que rende muito mais do que a poupança. E você pode acessar... A questão agora de investimentos, renda fixa, fica bem atrativo mesmo. Principalmente agora vai um macete aí,
Para quem quer investimentos de curto prazo, talvez menos de 2 anos, talvez a LCA, LCI é interessante porque ela tem isenção de imposto. CDB normalmente compensa depois de 2 anos, porque a CDB tem imposto. Só que depois de 2 anos o imposto diminui, entendeu? Então, para prazos menores, dependendo da LCA, LCI, prazos maiores CDB. E neste momento atual, que o juros está começando a cair de 15 para 14, vale a pena, normalmente você encontra boas oportunidades de pré-fixar seus investimentos. Então você fecha uma taxa e a queda de juros influencia positivamente, né? Alguns macetinhos, algumas oportunidades do momento atual. E se você quiser que eu seja seu consultor financeiro pessoal, que cuide do seu patrimônio, só preencher o formulário do segundo link da descrição. Só vir aqui, nesse formulário aqui, consultoria financeira, preencha aqui, eu vou te ajudar a auxiliar nos seus investimentos. Recomendo, principalmente para quem tem um patrimônio mais ou menos acima de 200 mil, ou talvez, ou já ganha bem, aí sim vale a pena. Mas vamos continuar para o vídeo. Microeconomia, pulei aqui, micro é fundamental, é a base da economia. Economia do trabalho, acho chato, pronto, acabou. Macroeconomia, legal também, base da economia. Pensamento econômico, legal também para quem gosta de história, principalmente, muito interessante para você entender as ideias. Econometria, sensacional, principalmente para o mercado de trabalho, se você quer ganhar dinheiro. Isso aqui é o que uma empresa vai te pedir, tá bom? Se você sabe econometria, você é diferenciado, você é bom. E se você sabe programar em Python também. Tanto é que é algo que eu quero trazer no futuro na Escola de Economia, trazer especialistas em Python, econometria e criar um curso de econometria focado em Python para o mercado de trabalho, para você fazer o curso, ficar bom nisso e oferecer para as empresas e ganhar dinheiro. Pretendo oferecer isso talvez ano que vem, não sei, um curso à parte para quem está na Escola da Economia. Economia da saúde? Acho que eu nunca estudei. Economia do setor público? Legalzinho até, mas não sou tão fã não. Economia ambiental? Não gosto. Economia do desenvolvimento? Muito ligado a macro também. Até que é legal, assim. Economia internacional? A gente vê muito, né, comércio internacional, até um pouco de finanças internacionais. E é isso. Então, a base da economia, para quem quer fazer economia, principalmente no primeiro ano, é aquilo, introdução, micro, macro, matemática. Matemática até vem antes, para a base de micro e macro. E história do pensamento econômico. Próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar de forma fácil e rápida o que é inflação, como ela te afeta, por que ela acontece e o que fazer para se proteger. Se você for fazer hoje uma pesquisa e perguntar lá o que é inflação, basicamente a resposta que vai dar lá é que é o aumento dos preços. Mas não é exatamente isso não. O aumento dos preços é um efeito causado pela inflação. Ou seja, a inflação nada mais é do que o inflação, o aumento dos preços é o causado? Diria que é consequência, na verdade, mas entendi. De fato, se você pesquisar no Google, até a própria palavra, né, inflação, a terminologia em português, né, de inflar, está muito associada ao aumento dos preços. Isso é principalmente algo associado a macro mais recente. A gente vê nos jornais e não está errado isso aí. Mas também tem outras definições, principalmente voltado mais talvez para a escola clássica, na verdade pelos austríacos, que é o aumento da base monetária. A base monetária. O que é a base? O cacau, o dinheiro. O que a inflação causa? O aumento dos preços, mas basicamente ela aniquila o poder de compra do seu dinheiro. Esses R$100 há 5 anos atrás, só um exemplo, comprariam 10 caixas de ovos. Hoje em dia, se você for com essa mesma nota para comprar essas 10 caixas de ovos, eu acho que você volta só com as caixas. Os ovos vão ficar lá. Quem não compra não, viu? O que causa essa inflação? Por que ela acontece? Basicamente por conta de 3 fatores. Muito dinheiro em circulação, o aumento no custo da produção, para produzir isso aqui eu tô gastando mais dinheiro, e a demanda maior que a oferta. Vamos adentrar nesses 3 pontos. Número 1, muito dinheiro em circulação. Por exemplo, se o governo ou... É isso que ele falou, legal. A causa da inflação tem várias. Aumento da oferta monetária não é apenas a única causa, existem outras. E aí ele falou 2 exemplos também. O mercado coloca muito dinheiro em circulação, só que os produtos a serem comprados não acompanham, ou seja, os produtos diminuem. Tem muito dinheiro para comprar, pouco produto. Isso vai fazer com que os preços aumentem. Número 2, aumento no custo da produção. Por exemplo, se eu sou o dono da padaria e o meu trigo, faz de conta que isso aqui é trigo, para eu fazer meu pão, ao invés de ser R$10, agora é 30. Meu irmão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o preço do meu pão. Quem é que perde com isso? O consumidor
consumidor final, ou seja, eu e tu que come pão. A inflação causa o aumento do custo da produção, o produtor aumenta o valor do produto para poder equiparar o preço e quem toma no centro da rabiola somos eu e você, que compramos o pão. Número 3, a demanda maior que a oferta. Quando A inflação, o aumento dos preços, como eu disse, tem essa questão da oferta monetária, que não é nem sempre que causa isso, é um grande debate ainda. Aumento dos custos também vai aumentar os preços. Aumento da demanda, né, quando o produto está sendo mais demandado. Tem até mesmo alguns casos de memória inflacionária. Então, o Brasil, por exemplo, a Argentina vive isso, né? Uma inflação que é muito indexada à economia real. Então, as pessoas no passado viram que os preços subiram, então já sobem de novo e de novo. Então, uma memória inflacionária. muita gente quer comprar o meu arroz, eu aumento ou diminuo o preço do arroz? Eu aumento. Agora vamos entender a diferença entre oferta e demanda. Elas são praticamente as leis do comércio aí. Basicamente é o seguinte, oferta é o que está disponível para ser vendido. E a demanda é o quanto as pessoas querem aquele produto que está sendo ofertado para ser vendido. Ou seja, imagina uma venda de coxinha. Oferta é o estoque de coxinha que tem ali a ser vendido. E demanda é o tamanho da fila. A fila está pequena, a demanda está pequena. A fila está grande, a demanda por coxinha está grande. Quando a fila está pequena, eu baixo o valor da coxinha para a fila aumentar. Quando a fila está muito grande e eu tenho pouca coxinha para vender, eu aumento o valor da coxinha. Você acabou de entender oferta e demanda. E é uma das coisas. Ele explicou oferta e demanda melhor do que muitas aulas de economia, às vezes, que tá bem fácil de entender aqui. Basicamente explicou este gráfico aqui, que é o gráfico da oferta e demanda. Então temos o gráfico da oferta aqui, da demanda e o preço de equilíbrio. Quando a oferta é igual a demanda, a gente encontra o preço ideal e a quantidade ideal de produção. E demanda. E é uma das coisas mais importantes para qualquer quesito financeiro pro resto da sua vida. Como a inflação afeta você? Com certeza você já tem mais ou menos um entendimento se você prestou atenção nesse vídeo, mas ela te fere onde? Não importa o que causa a inflação. No final das contas, o grande prejudicado é o consumidor. Sou eu e você. Ah, Caio, a ala industrial, tipo, os empresários sofrem com a inflação? Claro, todo mundo sofre com a inflação. Mas quem mais sofre é quem tem menos dinheiro. Por quê? O preço das coisas não acompanha o valor do teu salário. Quem é a É verdade, quem mais sofre com a inflação, isso a gente fala muito do efeito Cantillon, são as últimas pessoas da linha de produção ou da linha de consumo. Provavelmente seu salário ele é corrigido anualmente. Só que os preços, eles aumentam quase que mensalmente, vamos dizer assim. Então, o preço vai aumentando e seu salário está aqui. Depois de um ano que seu salário vai voltar. Só que os preços já aumentaram. Então, você vai perdendo sempre, né? Os últimos da produção. O Mises mesmo, no seu livro, acho que as 6 lições... Não, ou foi no Ação Humana, não lembro. Ele fala muito daquelas pessoas que mais perdem para a inflação. Por exemplo, os professores. Eles estão mais focados em conhecimento e a ensinar aos alunos... e não investem seu dinheiro e tudo mais, são os últimos a consumirem e são afetados. Porque o produtor, ele vai primeiro aumentar o preço e vender para o consumidor. Então ele é afetado menos, entre 1000 aspas aqui, né? Mas, por exemplo, os que mais são beneficiados da inflação são os primeiros que recebem o novo dinheiro. Quando a gente está falando de aumento da base monetária. Então, às vezes, o governo, né, ou empresas ligadas ao governo e tudo mais, aqueles primeiros que recebem o dinheiro, os preços ainda não subiram, eles despejam na economia, eles gastam, eles consomem, e depois os preços sobem, né? Então os últimos a consumirem são os prejudicados, os primeiros são os beneficiados. Quem tem valor fixo, eu sou trabalhador e tenho um valor, eu sei exatamente quanto é que eu vou ganhar. É tanto, eu não faço renda extra, eu não faço nada. Você sabe quanto você vai ganhar, só que os preços das coisas não estão nem ligando por quanto você vai ganhar, não. Ela vai aumentar independentemente se o teu valor vai ser mais ou menos no final do mês. Ela não tá nem aí pra tu. Ou seja, quem não faz renda extra, quem não investe, quem não faz coisas para fazer o seu dinheiro trabalhar por você, são os mais afetados com a inflação. Mas calma aí, Caio, tu me falou que a inflação é o aumento da base monetária, ou seja, dinheiro colocado aí no mercado. Aí tu pensa, se tem muito dinheiro
no mercado e esse dinheiro não tá na minha conta, esse dinheiro tá onde? Esse dinheiro foi posto por quem? Quem injetou esse dinheiro aí na economia? Se ele não veio através do meu trabalho, ele veio. Mas a grande parte não veio de mim, a gente sabe dessa. Quem colocou esse dinheiro aqui? Quem fez a nossa moeda que já tá na nossa mão? Faz de conta que você ganhou seu salário, você tá aqui com seus 200 reais. Aí você resolve não gastar seus 200 reais. Eu quero passar aqui 5 anos com os meus 200 reais aqui. Sou um cara poupador, não quero gastar. Só que o governo não tá nem aí pros teus 200 reais no teu banco, não. Ele vai colocar mais dinheiro impresso, ele vai imprimir mais dinheiro e colocar na economia e o teu dinheiro vai perder valor. Eu vou guardar o meu dinheiro aqui, os 200 reais aqui para comprar um tênis. O governo já não adota tanto esse negócio de imprimir dinheiro físico mesmo, né? Impressão monetária. Antes era isso. Hoje existem novas ferramentas de aumento de liquidez na economia. Por exemplo, em 2008, os Estados Unidos adotou o QE. O Japão já adotou esse QE, que é o Quantitative Easing, que é uma forma de injetar dinheiro, liquidez na economia, adicionando ativos e balanço lá que o Fed compra, sem imprimir dinheiro. Então, existem outras ferramentas. E olha só que curioso, esse aumento de liquidez em 2008 não gerou, pelos dados, uma inflação. Então, houve um aumento da base monetária, se for ver, a oferta monetária expandiu, não houve grande inflação. Se você pegar os dados, claro que existem outros problemas, houve inflação principalmente na pandemia e tudo mais, mas são coisas interessantes da nova economia, né? Novas ferramentas, tem novas análises, novos problemas e novas soluções, vamos dizer assim. Daqui a 5 anos. Aí passa os 5 anos, tu tira os teus 200 reais, aí parabéns, tu aí com teu cadastro. Teu tênis, comprou não, viu? Tem outros pontos que é muito importante você se ligar também depois. Eu vou até trazer um vídeo aqui depois sobre taxa Selic. Qual a importância desse nomezinho aí, taxa Selic? Pra tudo isso aqui que eu falei. Vamos fazer um outro vídeo sobre isso, só voltar aqui, tá fechado. Pra finalizar, um resumo. Eu acho que é isso aí que ele falou, depois ele fala de proteção, que entra um pouco em investimentos e tudo mais. Bem interessante o vídeo, achei bem didático, muito bom. Mas é isso, espero que tenha gostado. Fiz aqui um vídeo mais leve aqui, alguns reacts. Estava a fim de fazer esse vídeo, acho interessante também esse formato. Considere se inscrever nesse canal, entre na lista de espera da Escola da Economia, assista os próximos vídeos e até a próxima.